Mais uma vez aqui no Espaço Online, hoje nós estamos falando sobre o Dia Nacional da Diabetes. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. Heron Rached, que é cardiologista do Hospital Bandeirantes, e hoje nós estamos tirando algumas dúvidas a respeito dessa doença, cuja incidência tem aumentado cada vez mais, infelizmente, na população brasileira. Doutor, vamos reprisar então aquela pergunta que havia sido colocada no bloco anterior? Vamos a ela? Carne, peixe, frango, são carnes que têm muita proteína, se isso é prejudicial à parte renal. Então, interessantíssima a pergunta do ouvinte, do internauta. Alguns diabéticos, eles evoluem com piora da função renal. O diabetes, ele agride a função renal e faz com que, ao longo dos anos, o rim vá perdendo sua função. Para essa população específica de diabético, nós precisamos reduzir a oferta de proteína. A proteína, ela pode estar presente em grãos e está presente também em alimentos do tipo carne, seja ela vermelha, peixes, crustáceos. Então, nessa população que já tem acometimento, já tem piora da função renal, nós precisamos reduzir a oferta de proteína e aumentar a oferta de líquido, já que o rim está em jogo, o rim está prejudicado. Então, aumentar a oferta de líquido e reduzir a oferta de proteína. Muito interessante a pergunta do internauta. Deve-se ter cuidado com o potássio ingerido também, né, doutor, nesse caso específico? Vai depender muito do grau de insuficiência renal que o paciente tem. Se for um grau muito avançado de insuficiência renal, a monitoração do potássio vai se fazer necessária. E o paciente com diabetes, ele pode perceber alguma disfunção renal através de que sintomas, doutor? O paciente renal, em geral, é um paciente que vai inchar mais, vai ganhar mais peso. É um paciente que, nos exames de rotina, vai se verificar níveis de creatinina aumentada, níveis de ureia aumentada. Então, isso daí, do ponto de vista clínico, seria mais o aumento de peso mesmo. E as pernas inchadas, os pacientes se queixam mais de inchaço. Agora, doutor, uma questão importante também com relação ao adoçante, né? Muitos recriminam, outros defendem, principalmente no caso do diabético. Qual a orientação do senhor sobre o uso correto do adoçante? A nova diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, ela recomenda o uso do aspartame, da sacarina ou da sucralose. Um dos três, um pelo outro, não vai haver diferença. E essa história de que o aspartame ou qualquer outro adoçante está relacionado com o aparecimento de câncer, está comprovado cientificamente que isso não é verdade, nas quantidades habituais que são consumidas. Então, os pacientes estão autorizados a fazer uso do aspartame, da sacarina ou da sucralose de forma bastante segura. É muito comum os pacientes usarem o adoçante mais natural, o stevia, né, como é conhecido. Esse, no caso, daria um pouco mais de segurança a esse paciente, doutor? Não há diferença, Luciana, entre o stevia e o aspartame. Ou a sacarina, não há diferença. Então, o adoçante, na verdade, ele vai ofertar uma quantidade de calorias menor, certo? Vai evitar também que o paciente ele faça um uso mais acentuado da sacarose, mas não tem nenhuma evidência de que o stevia ele seja superior ao aspartame ou à sacarina. Agora, doutor, tem muitas pessoas que não são diabéticas, mas acabam fazendo uso preventivo ao utilizar o adoçante, seja para tentar reduzir o peso ou mesmo para tentar evitar o surgimento de diabetes futura. Isso resolve ou não, doutor? Não se tem documentado, não se tem nenhum estudo mostrando que a população que fez uso de adoçante reduziu o peso de forma diferente daquela que não fez uso de adoçante. Não existe uma forma de você fazer a profilaxia, ou seja, de evitar o diabetes pelo uso do adoçante. Isso não é verdade. Tá certo. Doutor, temos mais uma pergunta que veio das ruas para o senhor. Vamos à próxima questão? Qual seria os alimentos que podem evitar a diabetes, né? Os alimentos biologicamente saudáveis. A alimentação equilibrada, ela é extremamente importante. O consumo de frutas, de verduras, de leguminosas, evitar o excesso de álcool. Então, isso é muito importante para evitar o aparecimento do diabetes, mesmo porque
consumindo, se alimentando corretamente, o paciente também está evitando a obesidade. Então, outros alimentos, como o salmão, que é rico em ômega 3, é um alimento que não só ele vai proteger o paciente de aumentar níveis de colesterol, como também ele tem um papel na redução da doença cardiovascular. Então, alguns alimentos, os peixes, eu gosto muito dos peixes, os peixes da carne branca, não é? É o caso do badejo, o caso do salmão, não tem uma carne branca, um pouco rosada, mas também é extremamente saudável pelo índice de ômega 3, são os alimentos mais recomendados para os pacientes no tratamento do diabetes e no tratamento das doenças cardiovasculares. Agora, doutor, existem alguns alimentos que os médicos recomendam, mas com muita cautela no caso do diabético, como, por exemplo, o leite, o mesmo o chocolate com alto teor de cacau. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses alimentos que são recomendados, mas com bastante cautela no caso dos diabéticos também. O que nós procuramos e o que a nova diretriz recomenda é que a composição da alimentação do diabético não seja diferente da composição da alimentação do paciente normal. O que é que mata no diabetes? O que mata no diabetes é a doença cardiovascular. E o que é que nós precisamos evitar? Precisamos evitar a oferta de gordura saturada, de gorduras transaturadas, que é representada através de frituras de gorduras. Então, isso precisa sim ser evitado. Então, a nossa recomendação hoje na composição da alimentação do diabético é que ele tenha a mesma proporção entre carboidrato, proteína e gordura, mas que procure evitar alimentos transaturados e alimentos saturados, evitar fritura. É uma recomendação não muito diferente da alimentação que a gente recomenda para o paciente portador de doença coronariana, hipertensão. Por exemplo, no caso do leite, doutor, muitos médicos recomendam o uso do leite desnatado para o diabético. O que o senhor pensa a respeito disso? Reduz a oferta de gordura. Cai no mesmo item que nós falamos anteriormente. Se você faz uso de um iogurte desnatado ou de um leite desnatado, ele, para essa população específica, se torna um alimento bem mais saudável do que o leite comum. Isso serve também para os produtos light em geral? Sim, com certeza. Doutor, além, é claro, de todas essas doenças que o senhor comentou, mais a questão renal, que também muitas vezes acaba sendo prejudicada por conta do diabetes, há uma série de outros fatores que também podem ser agravados no caso do surgimento da doença. Por exemplo, a questão dos olhos. Os olhos também, geralmente, acabam sendo alvo também de diabetes, doutor? Na verdade, faz parte de toda uma doença vascular. Então, a doença vascular, ela vai acometer extremidades do paciente, ou seja, não raro você vê o paciente com pé diabético. Verdade. O diabético, em geral, quando se machuca, principalmente nas extremidades inferiores, ele tem uma maior dificuldade na cicatrização por problema de uma insuficiência vascular, porque existe uma doença vascular do diabético, que é a mesma doença vascular que se instala nos rins e leva à insuficiência renal, que se instala nas coronárias e leva à insuficiência coronária com aparecimento de infarto, que se instala no cérebro e leva ao aparecimento dos acidentes vasculares cerebrais. E, logicamente, também acomete a vascularização dos olhos, levando à perda visual muito mais precoce. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Heron Rached, que é cardiologista do Hospital Bandeirantes, aqui de São Paulo. Você pode obter maiores informações sobre a instituição através desse site, que aparece aí no seu monitor, o www.hospitalbandeirantes.com.br. No próximo bloco, a gente ainda volta a conversar com o nosso convidado a respeito deste assunto. Espero que você continue conosco. Já já nós voltamos.